Na questão de solicitação de exames, você pode fazer essa solicitação também. Então, por exemplo, você tem um paciente que você fez anamnese, identificou até que não é uma situação que precisa do exame físico, mas ele precisa fazer alguns exames complementares, você pode já fazer a solicitação. Alguns casos de relatórios médicos, né, que o paciente precisa, você já atende um paciente, você acompanha um paciente, ele precisa de um relatório, ele não precisa ir até o teu consultório para vocês fazerem uma consulta, às vezes ele pode fazer por telemedicina, você verifica que a situação dele continua a mesma, né, não mudou, e não precisa do exame físico, você pode fazer um relatório, você já conhece esse paciente, faz um relatório médico, alguns tipos de atestados, ou, né, você pode fazer, foi muito útil, né, nesse período que a gente viveu, de emergência de saúde pública, e ainda por exemplo, atestados para fins de isolamento, né, então a gente está tendo casos novamente, né, então é muito útil, tá? Renovação de receita, como eu falei, né, então várias áreas da medicina têm medicamentos controlados que precisam de receita, de uso contínuo, então você pode fazer isso para o paciente, o ajuste de medicação, então iniciou um antihipertensivo, né, um hipoglicemia antioral, um medicamento psicotrópico, você pode acompanhar esse paciente também por telemedicina, combinar com ele esse acompanhamento. Uma segunda opinião médica é muito comum, tem vários alunos aqui do curso de formação telemedicina na prática de diversas especialidades que já foram procurados para dar uma segunda opinião em relação a um exame, uma orientação. Isso são serviços médicos, você está fazendo o seu trabalho. E muitas vezes isso daí estava sendo feito no WhatsApp, né? Quem nunca recebeu lá uma mensagem de um conhecido, do amigo do amigo do amigo, que passaram o teu celular e a pessoa manda um exame e pede sua opinião. Não é para dar opinião sem saber a história do paciente, né? Você tem que falar, olha, para isso, para eu poder dar uma opinião, é uma teleorientação, eu preciso marcar um horário para a gente conversar, te explicar direitinho, te explicar sobre o que é esse exame, o que significa, saber da tua história clínica, enfim, né? Então, você tem que trocar essas situações de informalidade pela telemedicina, porque temos resolução falando sobre isso. Então, essas interações que o pessoal estava fazendo com pacientes por WhatsApp são consideradas telemedicina e estavam ficando aí sem registro, né? Sem o registro disso em prontuário. E a gente sabe da importância legal do registro de prontuário. Aí, não existe resolução proibindo nenhum tipo de atestado, exceto o ASO, tá, cara? O ASO é o atestado de saúde ocupacional, tá? É um atestado específico da medicina ocupacional. O ASO não pode ser emitido sem a avaliação presencial do paciente, tá? Então, isso daí tem resolução do Conselho Federal de Medicina e parecer também da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, tá? Por enquanto, também eu acho, porque isso vai acabar sendo revisto, porque tem profissões de baixo risco ocupacional que seria muito possível você emitir um ASO, né, na minha opinião, sem necessidade do exame presencial, tá? Então, esse é o caso que não pode mesmo, tá? Outro caso que não é que não pode, mas botaram como exceção, são os exames periciais. Tem resolução também sobre exames periciais e telemedicina, tá? Então, você também tem que ficar atento a isso. Quem faz perícia médica tem que ler essa resolução, perícia médica e telemedicina. E a questão dos atestados, né, de piscina, exame para atividade física, eu, particularmente, eu comparo esse tipo de atestado com perícia, porque você está periciando que o paciente está bem. Às vezes é mais difícil, na minha opinião, você fazer um atestado de pessoa sadia do que com uma patologia, tá? Então, na minha opinião, esse tipo de situação, eu, particularmente, só faço no presencial, tá? Parece uma coisa simples, né? Mas eu sou, assim, né, criterioso com essa questão aí, tá? Então, eu acho que você tá... É como se fosse fazer um seguro de carro. Quando você compra o carro, vai renovar o seguro, vai lá um cara olhar o carro, né? E tira foto, não sei o que e tal, para dizer que o carro está 100% bom, tá? Então, por exemplo, é isso. Isso eu comparo também com a questão do ASO, né? Do atestado de saúde ocupacional. Na pediatria, se for questão de atestado,
mesmas situações, né? Tá? Agora, se você está me perguntando sobre o que eu acho da telemedicina na pediatria, o pediatra já faz telemedicina há muito tempo e nem sabia o que estava fazendo quando atendia telefonema de noite ou respondia mensagem no WhatsApp, tá? Então, agora, atestados tem que ver cada situação, tá? Então, atestado, por exemplo, de afastamento do trabalho, porque a pessoa teve uma intercorrência, por exemplo, sei lá, você atendeu o paciente com conjuntivite por telemedicina, é muito comum. Aí você pode dar um atestado, né? Vai se afastar. É diferente de você dar um atestado afirmando que a pessoa está 100% saudável, né? Em plenas condições de saúde, sem fazer um exame físico, tá? É a minha opinião sobre isso. Mesmo a questão do ato médico. E ainda tem a questão de você poder criar serviços a partir da telemedicina, tá? Teve um colega que uma vez falou, mas o plano de saúde que eu atendo não quer pagar telemedicina. Eu falei, ok, ótimo. Ele, como ótimo? Eu falei, oferece particular, começa a oferecer telemedicina como um serviço particular. Esses mesmos pacientes que são do plano de saúde, se eles querem a telemedicina e o plano não cobre, eles vão procurar particular. É uma oportunidade, não é um problema, né? Então, veja como oportunidade, tá? Então, a telemedicina, ela traz oportunidade, e eu falo muito dessa questão da liberdade também, porque pode te trazer liberdade no sentido de quem quer sair, por exemplo, dos plantões, quem quer sair, às vezes, de um vínculo de 40 horas e quer começar na telemedicina, vai aumentando os seus atendimentos, daqui a pouco você pode diminuir aquele vínculo de 40 horas, passar para 20, ou, de repente, sair daquele vínculo que te deixa limitado ou preso geograficamente, né? Eu gosto da telemedicina, como eu falei, atendo presencial, né? Eu não pretendo largar o presencial, porque eu gosto também. Mas vamos dizer que daqui a algum tempo eu posso falar assim, quero ficar uns meses fora, ou até residir fora e fazer telemedicina, né? Eu tenho essa ferramenta que me dá essa possibilidade, tá? Só o fato de ter a ferramenta e saber usar ela vai te dar já essa sensação de mais liberdade, tá? Como fazer para receber a consulta, doutor, né? Michael, tá fotinho, tá pequeno. Michael, olha só, existem ferramentas, né, para você fazer o recebimento, tá, dos seus honorários e regras para isso, tá? Isso tem que ser mais aprofundado, né? Eu, dentro do curso de formação telemedicina na prática, tenho um módulo sobre honorários médicos e também sobre o recebimento, ferramentas para o recebimento, tá? Então, isso vai mais, uma coisa mais, assim, aprofundada. Mas, em tese, né, você pode, sim, receber os seus atendimentos particulares, transferência, né? Tem sistemas de pagamento. Então, tem várias maneiras que você pode fazer isso daí. Tem plataformas de telemedicina que já faz a cobrança, por exemplo, só que eles ficam com um valor para eles, né? Uma parte do valor fica para eles. Então, tem várias maneiras de trabalhar, né? Nesse sentido, e também de receber. E temos lá, dentro do curso de formação telemedicina na prática, como o curso ele é um curso vivo, né? Eu falo que é um curso vivo, porque vai surgindo perguntas, né? Aí um dia eu vi que tinha uma demanda grande, né, dos alunos em saber se era melhor ter pessoa jurídica ou pessoa física. Aí o que eu fiz? Chamei o meu contador para fazer uma aula lá dentro do curso e a gente fez uma aula, né, sobre pessoa física e pessoa jurídica. E aí mostrando vantagens e desvantagens para você utilizar, né, ou receber, né, por pessoa física e emitir uma nota avulsa, né, de atendimento, né, no teu CPF, quanto de imposto vai pagar, tudo tem lá na aula. Ou você abrir uma pessoa jurídica e emitir uma nota fiscal. Qual é a mais vantajosa, né? Então a gente colocou lá, tem situações que pode ser mais vantajosa uma ou outra. Bom, outra questão muito interessante também, eu vejo que a telemedicina ela traz a possibilidade da colaboração maior entre os colegas médicos, sejam especialistas, sejam clínicos, médicos de família, tá? Na medicina de família, a gente está muito acostumado, num serviço de atenção primária bem estruturado, a fazer a referência e contra-referência. Na telemedicina, você pode também ter essa rede de colegas para fazer referência e contra-referência,
e principalmente na questão de suprir a questão do exame físico. Então, por exemplo, vamos dizer que você seja um endócrino e a pessoa entrou em contato contigo, né? Marcou uma teleconsulta e você sentiu a necessidade de um ponto lá do exame físico que você não conseguiu coletar os sinais ali pela telemedicina. Você pode indicar que ela vá num clínico ou no médico, por exemplo, de família, na cidade dela e fazer a interação com esse colega, tá? Melhor ainda quando você conhece, tá? Então, já aconteceu também. Um paciente me procurou e eu tinha um colega da especialidade que ele precisava na cidade que ele estava. Ele resolveu um ponto do problema dele, que estava gerando ansiedade, né? Não vou entrar em detalhes do que era, mas ele estava muito ansioso com aquela situação, me encontrou, né, na telemedicina, através de um sistema de agendamento que eu uso, e o paciente marcou a consulta. Expliquei para ele, falei tudo, tal, mas eu identifiquei que ele precisava do exame físico. E ele estava ciente, né, que a teleconsulta não tem o exame físico. E aí eu expliquei para ele, olha, nesse ponto eu preciso do exame físico nessa situação. E aí, como ele era do Rio de Janeiro, eu me formei lá, tem muitos colegas lá conhecidos, eu indiquei um colega lá para ele e ele foi presencialmente. E aí o colega entrou em contato comigo, né, também que eu já tinha passado o caso para ele e tal, né, aí ele entrou em contato comigo, me passou, fez a história que a gente chama lá na atenção primária, referência e contra-referência, e deu continuidade ao acompanhamento do paciente. Então, primeiro ponto, né, a telemedicina resolve a principal questão quando a gente está afetado na nossa saúde, a ansiedade que a gente tem. Então, a pessoa fala com o médico, isso aí reduz a ansiedade dela e ela pode tomar as decisões melhores que precisa fazer. Reduz a questão da automedicação, reduz aquela questão do paciente que fica em casa esperando ver se vai piorar, né? Então, se ele fala com o médico identifica a situação na anamnese, que, ó, isso daqui, você precisa ir num pronto atendimento agora. O paciente não fica em casa, ele vai, tá? Ele não vai ficar lá tomando chazinho, esperando para ir. Então, eu sou do ponto de vista que é muito melhor ter a telemedicina, mesmo com essa questão que o exame físico, como conhecemos, não é possível fazer inteiro, né?